Dependência emocional. Acredito que muitos dos meus inscritos conhecem essa palavra muito bem. Afinal, geralmente, a grande parte da maioria das pessoas acaba passando por isso. Ter uma dependência emocional em certa pessoa. Geralmente isso acontece em relações amorosas, onde você acaba sendo muito dependente da pessoa que você ama. Por exemplo, por incrível que pareça, eu já passei por isso. Sim, pois é, o seu ADM já teve namorada. Incrível, não parece? E bem, duas personagens do Wuthering Waves conhecem muito bem essa palavra, que seria a Frolova e a própria Camélia, né? E hoje vamos falar qual é mais dependente do Rover. Pois é, da onde eu tiro essas ideias pra vídeo? Até eu me surpreendo, mano. Olha, que incrível. Bem, começando pela Frolova. A própria conheceu o Rover quando aquele incidente do meteoro já havia acontecido, onde o próprio demonstrou um novo caminho que ela poderia acabar seguindo. E não só isso, onde ele acabou mostrando uma compreensão maior do que as pessoas que geralmente ficam ao redor da Frolova, fazendo ela criar um apreço maior por ele. Porque parecia que o Rover também havia passado pelas mesmas coisas que haviam acontecido com ela, criando esse certo laço entre eles. Rover foi uma pessoa que mostrou um novo caminho a ela. E sim, quando o Rover formou uma promessa com ela, acabou criando um laço ainda maior, porque o próprio falou, promessas não devem ser quebradas, fazendo ela ter uma confiança maior ainda por ele, porque pelo visto ele sabia o valor de promessas e que ele não quebraria a promessa que ele fez com ela, que voltaria a vê-la para conseguir ouvir a peça final que ela havia criado. Infelizmente essa promessa não se cumpriu e ela novamente acabou perdida, e a própria Fraxídeos aproveitou desse momento para poder recrutar a Frolova. E aí que começa a própria diferença. Frolova, percebendo que o próprio Rover talvez nunca mais voltasse, decidiu criar um novo caminho, um caminho que talvez ela conseguisse rever seus entes queridos. Mesmo que a Frolova tenha sido sim um pouco dependente do Rover, ela ainda conseguiu trilhar um caminho diferente e não esperou por ele. Diferente da Camélia, que literalmente, depois do sumiço do próprio, a própria Camélia acabou tendo uma certa crise, como se o mundo dela fosse o próprio Rover. Então ela decide seguir seus próprios instintos. Os instintos dela levarão ela ao Rover, coisa que realmente acontece. Para Camélia, um mundo onde o Rover não existe é um mundo chato e um mundo que não é divertido. Não tem graça se ela não tiver o seu rival ao seu lado. Camélia muitas vezes mostrou uma dependência gigantesca no Rover, ao ponto, se por acaso a morte dele fosse confirmada, ela entraria em pânico, em crise, literalmente caindo de joelhos e abandonando qualquer vontade de viver nesse mundo. Porque diferente do início, que ela não sabia se o Rover estava vivo ou não, aqui ela teria a confirmação que ele estava morto, então não teria sentido dela continuar num mundo onde o Rover não existe. Camélia acabou sendo muito dependente do Rover por ele ter salvado ela, mas sinceramente acredito que não é só isso. O passado dela vai muito além do que aquela vila que ela morava. Ninguém sabe de onde a Camélia veio, então talvez essa dependência que ela tem pelo Rover seja algo causado pelo seu passado. Então, entre as duas, qual delas seria mais a dependente? Bem, acho que isso tá bem na cara. A própria Camélia, se o Rover morrer, ela não vê mais sentido na vida. Literalmente, ela já deixou bem claro que o mundo dela é o Rover. Se o Rover não existe, não tem motivo dela existir. Já a Frolova criou um novo caminho para ela. Sim, um caminho sanguinário, que haverá pilhas e pilhas de corpo, mas querendo ou não, é um caminho que ela decidiu escolher. Sim, eu acredito que ela ainda tenha um pouco de dependência pelo Rover, porque a certas partes da quest parece que ela, sei lá, quer a atenção dele, sabe? E mesmo brava com ele, ela ainda parece que precisa dele. Talvez a busca de aprovação, quem sabe? Bem,
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e vão continuar acompanhando o canal, por favor, se inscrevam e deixem o like para dar uma força aqui no conteúdo. De qualquer modo, a gente tá com a meta de chegar a 700 inscritos até o final desse ano, então dá uma ajudinha aí, se inscreve e fortalece o canal. É isso e até semana que vem.